Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Caritas Cast. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a Caritas Diocesana de Lages. Eu me chamo Luana Moraes e hoje vamos conversar com o professor Domingos, presidente da Caritas, sobre as ações emergenciais. Olá, professor. Olá, Luana, é um prazer estar aqui com vocês para falar da Caritas, uma ação e uma missão tão importante. Muito bem. Então, para iniciar o nosso bate-papo, o professor pode introduzir para nós como que funciona a Caritas? A Caritas é uma entidade filantrópica, uma organização da sociedade civil, e ela está organizada a uma rede no mundo inteiro, desde a Caritas Mundial Internacional, que tem sede na Itália, como também em mais de 190 países. Cada Caritas diocesana, elas também têm uma rede, como aqui em Lages nós temos em torno de 20 e poucas Caritas comunitárias e paroquiais. Elas funcionam com uma missão que se volta sempre mais em favor daqueles que são o foco da sua ação, da sua missão, que são os empobrecidos e empobrecidas. Ela leva ações de solidariedade para quem mais precisa e também busca a construção de uma sociedade mais justa e equânime. Muito bem, professor. Como que a Caritas se organiza em situações emergenciais? Especificamente, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a atuação da Caritas na pandemia, ali quando surgiu o Covid-19. Muito bem. Como nós dissemos, a Caritas ela está presente aonde existe a vulnerabilidade social. Aqui no Brasil, as últimas situações que nós enfrentamos, como você coloca, a pandemia foi uma delas e a que mais mexeu e buscou a necessidade, a pandemia exigiu a necessidade de as entidades filantrópicas, as entidades sociais e até a rede socioassistencial pública se voltasse para aquela parte mais frágil do ser humano, que é a alimentação, que é o abrigo. Então, na pandemia, a Caritas Diocesana de Lages se associou a grandes campanhas, principalmente da Caritas brasileira, com a distribuição de toneladas e toneladas de alimentos, inclusive de leite ticket, leite em pó, ticket gás, e então ela se associou. Também fez campanhas locais, tanto de agasalhos, e na pandemia até máscara a Caritas Diocesana distribuiu, porque as pessoas precisavam de ser protegidas. Sim. E principalmente as pessoas mais vulnerabilizadas, como as pessoas em situação de rua, elas precisavam de uma atenção muito mais especial, porque era o foco, era aquele foco e o público-alvo do contágio. Então, a Caritas esteve presente com esta realidade. Na pandemia, nós chegamos a distribuir mais de uma vez assim, caminhões de cestas básicas para as pessoas não só em situação de vulnerabilidade nas suas casas, mas também nós acompanhamos a situação emergencial das ruas, que começamos a fazer sopas, começamos a acompanhar na cidade. É engraçado, porque a gente ia levar a alimentação lá na praça e tinha que ser de máscara, né? Uhum. Então, era uma situação assim bem complexa, né? Mas às vezes tivemos que estar presente nessas situações. Sim. A emergência é isso. Sim. E mais recentemente, agora, professor, falando em outra ação emergencial, mais recentemente em relação às enchentes no Rio Grande do Sul. Como que foi a mobilização? Como que ocorreu a arrecadação de donativos? Com a enchente do Rio Grande do Sul, engraçado não, trágico, né? Sim. Que foi assim, uma ação depois da outra, né? Não levou anos e a gente quase não se recuperou da pandemia.
e que foi um desastre. Depois vem a enchente e olha só essa questão climática. A Cáritas Diocesana, né, a propósito, e também a missão da Cáritas brasileira é também dessa questão ambiental. Nós temos assim muito trabalho de conscientização ambiental. Os próprios trabalhos sociais, como das pessoas em situação de rua, a primeira questão que nós temos da inclusão é dizer que quem está ali precisa estar fazendo a consciência ambiental. No Rio Grande do Sul, a Cáritas Diocesana foi logo em cima daquilo que estava acontecendo, que eram as mortes e a fome e até o contágio. Então, nós fizemos algumas campanhas casadas com até a sociedade aqui, arrecadamos alimentos nas comunidades, a Cáritas fez coleta nas igrejas, a própria Diocese de Lages fez uma parceria com a Cáritas Diocesana, ou seja, porque a diocese é a diocese são um conjunto de igrejas. A Cáritas é diocesana, mas ela é uma entidade aconfessional, ela tem um CNPJ próprio, então a Cáritas ela fez toda a logística de divulgação, de mobilização para uma arrecadação que às vezes se dava lá na coleta que acontecia, na reunião dos donativos, roupas, agasalhos, que se dava lá no Centro Serra. E que então levamos muitos donativos lá. E também fizemos uma arrecadação única, um caminhão com muitos agasalhos e muita alimentação, leite e café principalmente, para o município de Canoas. Então, a Cáritas levou uma carga completa para lá, fazendo o seguinte: olha, nós vamos primeiro ligar, porque tinha muitos donativos repetidos lá no Rio Grande do Sul. Então, a Cáritas liga para a Cáritas do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e diz, então nós fizemos esse acordo. Olhe quais são as cidades que mais precisam ainda, porque nesta coleta de solidariedade do Brasil inteiro para o Rio Grande, às vezes ia repetidas doações e faltavam outras. O que a Cáritas fez? Ela olhou primeiro aonde que estava mais vulnerabilizado essa questão. E fizemos um caminhão, basicamente, de muito café, ou seja, muito café, muito leite e aqueles produtos de higiene, principalmente, mas aquela higiene específica que não é... tem muita pasta de dente, mas falta muito produto agora de limpeza, como que boa. Então, nós fizemos esse estudo e o caminhão foi específico para o município de Canoas. Isso foi assim, muito gratificante a gente saber que toda aquela carga foi bem logo destinada, e foi aproveitada. Que bom, professor, que bom a gente ficar sabendo que teve essa ação e que ela foi específica, né, e conseguiu chegar a diversos pontos. Eu perguntei especificamente sobre a pandemia, perguntei também sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, mas teve alguma outra ação emergencial agora nos últimos tempos que o senhor pode citar também? Certo. Como a Cáritas, ela tem, nesse programa da Sociedade do Bem Viver, que é uma atividade específica das emergências, então a emergência, ela sempre se reedita e sempre vem fazendo, e a Cáritas, ela é essa instituição que está preparada, às vezes não tanto quando a situação é muito grave, mas ela está sempre atendendo, como, por exemplo, teve a campanha do agasalho mobilizada pela Rádio Clube. Então, houve uma parceria específica com a Cáritas, principalmente para ceder o local, para ajudar na logística e também para ajudar a destinar
não só para os bairros, mas foi destinado para outros municípios, principalmente os bairros de Lages, mas até esse município próprio, como o Cerrito, que emenda com Lages, foi encaminhada essa campanha do agasalho também para lá, porque eles estavam em situação muito vulnerabilizada. E algumas arrecadações que ocorrem de forma às vezes repetidas, como é o caso do Corpus Christi, que é uma celebração que acontece na Diocese de Lages todos os anos, e em todos os anos esta destinação de muitos alimentos que é motivado para quem for a celebração, de trazer 1 quilo ou trazer uma alimentação para as pessoas em situação de vulnerabilidade, a Cáritas sempre faz esta logística e levar para os bairros mais necessitados, como, por exemplo, aqui muita destinação foi para o bairro do Passo Fundo, para o bairro do Pedreira, para o Morro Grande, para a situação do Preá, da Santa Catarina, que muitos lugares desses, nós, em diagnóstico, nós já sabemos que essas realidades, elas são assim muito precárias e uma situação muito premente de fome, principalmente, e de frio. Sim. Muito importante a gente falar sobre o trabalho da Cáritas e citar todas essas ações, esses projetos que estão acontecendo. De forma geral, para a gente tocar no ponto de solidariedade de quem está nos ouvindo, como que as pessoas podem ajudar nessas ações e projetos que estão acontecendo? Certo, a Cáritas ela é uma associação de agentes. E quem quiser ser um agente Cáritas, é só procurar, fazer um pedido formal de que quer ser um agente Cáritas e, no instante, a gente convida para toda a nossa agenda e todo o nosso movimento e a mobilização de ações. Isso é uma questão. Quem quer ser o agente Cáritas? Que nós precisamos, sim, de trabalhadores, porque são um voluntariado. Basicamente, a Cáritas ela tem alguns funcionários, como, por exemplo, uma secretaria, tem alguns técnicos de assistência social e uma assistência jurídica, e essa equipe técnica, mas ela funciona e ela age essencialmente com os voluntários. Tem uma rede de voluntários que fazem, principalmente, grupos no Rede Rua, por exemplo, que são grupos voluntários e algumas associações, mas principalmente se revezam em levar a alimentação lá na praça e todos os finais de semana, todos os domingos, principalmente, porque o município ele não fornece a alimentação adequada, fornece o abrigo, antigamente não fornecia nenhum almoço, a gente fazia o almoço para as pessoas em situação de rua e depois o município assumiu, mas ainda falta o café da tarde e a roda de conversa. Então, esse vínculo ainda continua sendo feito. A gente precisa de muitos voluntários para fazer esses serviços e também entrar nos outros projetos, como nós temos o projeto Union, projeto que trabalha com as pessoas imigrantes. Faz uns 2 anos que fizemos um diagnóstico, inclusive a Uniplac foi parceira desse projeto chamado Diagnóstico das Pessoas em Situação de Rua e Imigrante, e constatamos, de fato, que precisava de trabalhos específicos. E isso se faz com voluntários. É só nos procurar e a gente insere nessas ações. Isso. Sempre bom voluntários para expandir os projetos, né, professor? De maneira geral, espero que esse episódio possa tocar ao lado solidário de algumas pessoas e que a gente possa levar um pouquinho mais os trabalhos e das ações feitas aqui pelas Cáritas. Tá? Então, muito obrigada, professor. Obrigado, Luana. Eu acredito que nesse podcast vai ter uma certa presença e um fortalecimento aí da nossa caminhada e da nossa ação, principalmente na mística, né, do Evangelho de todas as igrejas, mas trazendo aqui a comunidade de Jesus, que estava sempre com as pessoas mais esquecidas e mais vulnerabilizadas daquela sociedade.
Esse foi o episódio de hoje. Obrigado ao professor Domingos pela disponibilidade em estar aqui hoje com a gente. E obrigado a você que nos ouviu até aqui. Não perca os próximos episódios e até mais. Esse podcast foi uma atividade de extensão da disciplina de Rádio e Jornalismo, produzido pelos alunos da 6ª fase do curso de jornalismo da Uniplac, sob orientação da professora Adriana Palumbo.